facilitar a fiscalização. Não melhorou o sistema de controle por satélite. Não fez nenhuma mudança de gestão para melhorar a fiscalização e diminuir o desmatamento. E, no entanto, no último ano, o desmatamento diminuiu. Diminuiu em decorrência de um arrefecimento na oferta de grãos e da pecuária. Como essas atividades diminuíram o seu crescimento, seu ritmo de crescimento, diminuiu o desmatamento. Mas mesmo assim, nós ainda desmatamos 24 mil quilômetros quadrados, uma área do tamanho do Sergipe, do tamanho da Bélgica por ano. E isso teria que ser mudado com investimentos. Portanto, não cabe ao legislativo fazer a fiscalização. Cabe ao executivo mandar uma proposta daqueles investimentos que ele quer lá fazer e nós temos a obrigação de aprovar. Mas nós também temos culpa. Há um déficit legislativo de nossa parte. Vejam só. Nós não temos no Brasil uma lei de partição de benefícios, como Costa Rica tem. Uma lei que dê incentivos a uma exploração racional, sustentável do patrimônio genético. Nós não temos uma legislação que facilite a recuperação das áreas degradadas, como foi muito bem colocado, como colocou muito bem. Não há incentivo nenhum, não há uma economia da floresta, de tal forma que seja muito mais vantajoso as pessoas deixarem a árvore em pé. Ele ganhe muito mais explorando sementes, explorando frutos da floresta, do que destruindo a floresta para fazer uma pastagem ou para vender algumas poucas árvores valiosas e ter um resultado que seria muito menor se nós tivéssemos uma orientação no sentido de tributariamente privilegiar a floresta em pé. Agora sim, Alberto Cantanhede Lopes, presidente da ONG GTA. As populações tradicionais da Amazônia, organizadas no GTA e no Conselho Nacional de Seringueiros, na COIAB, que é a Coordenação Indígena da Amazônia Brasileira, nós estamos organizando, oferecendo à sociedade brasileira uma oportunidade de se debater esses temas, previsto para setembro de 18 a 23, e que inclui alguns elementos do tipo agregar valoração ao PAC, ao Programa de Crescimento, de Aceleração do Crescimento. Nós queremos discutir a redução da pobreza com a valorização da floresta, que é isso que o deputado acabou de falar. Nós queremos discutir, enfim, os efeitos e que papel essa população pode, de que forma nós da floresta amazônica podemos contribuir. E aí estamos inseridos já com os outros biomas, Cerrado, Mata Atlântica. Pois bem, nós encontramos alguns obstáculos, porque nós estamos fazendo oficinas de estudos, de aprofundamento do tema, e ainda há pouco aconteceu, por exemplo, um tratado internacional também, que é parte da Convenção da ONU, que é a Convenção de Ramsar, que trata das áreas úmidas, né? E no Brasil nós temos muitas dessas áreas, e que só agora começa a ser discutido para termos planos de utilização, para ter zoneamento dessas áreas úmidas. E um outro elemento é o protocolo de Kyoto, que o deputado também citou. Ele assegura compensação para reflorestamento, assegura outras formas de compensação para determinados empreendimentos, redução da emissão de poluentes, assegura compensações. Agora, o desafio para nós, e é isso que nós queremos aprofundar, é de que forma nós vamos remunerar as populações ribeirinhas e principalmente os indígenas que cuidam dessas florestas, convivem com elas, e eles não têm nenhum incentivo. Então a pergunta é: que arranjo legal o Congresso poderá construir junto conosco? É claro, nós estamos dispostos a ir para o debate para resolver essa parte do protocolo da compensação que não está inserido no protocolo de Kyoto. As suas colocações estão perfeitas. É atuar nessas duas linhas na legislação com leis de comando e controle proibindo de invadir determinadas áreas e, por outro lado, dando incentivos. O governo do Amazonas tem uma lei
que possivelmente possamos até estudá-la para abranger para todo o país, de uma bolsa floresta para as famílias que lá vivem na floresta. Não são os grandes depredadores, é bom lembrar bem. Pense que com isso vai resolver. Os grandes depredadores não são os que moram lá. Os grandes são empresas que querem invadir, desmatar. Agronegócio na Amazônia, né? Uma coisa que agora a gente lê nos jornais como se fosse uma coisa normal. E as empresas madeireiras, principalmente as madeireiras que querem realmente cortar, destruir. O agronegócio destrói, mas ele ainda fica com a preocupação de não inviabilizar a produção, porque ele necessita daquela área, da água, necessita do sol, necessita da terra para produzir alguma coisa. Eu acho que essas áreas degradadas poderiam ser utilizadas para a produção de palma, de dendê, de pinhão manso. E já há estudos desenvolvidos pelo INPE e pela Embrapa que listam 700 espécies nativas, não são exóticas, vindo de outros países, nativas, que poderiam ser utilizadas nestas áreas, sendo recuperadas, dando emprego, condição de vida melhor para as pessoas que moram lá para os amazônidas, né? Eu queria fazer um comentário. Com o aquecimento, já há um indicativo de que as populações que sentirão mais os efeitos serão exatamente as populações mais pobres, os pescadores, os índios, as comunidades rurais, porque esses não terão condições de mudar de locais. Eles vivem à base de uma produção ali local, limitada. Uma alteração nessa base de produção atingiria em cheio essas comunidades que têm pouco poder de compra, de mudança de localização e de mudança de atividade econômica. Então, quando se pensa em uma ação estratégica de combate a esses efeitos que estão aí por vir, que já estão acontecendo, efeitos do aquecimento global, é preciso se fazer um mapa de vulnerabilidades e, em cima desse mapa de vulnerabilidades, um plano de ação. Hoje o Brasil não tem isso. A ministra Marina nos informou, o governo brasileiro já constituiu uma equipe que já está montando a base desse mapa, como contribuição dos vários ministérios e também contribuição de universidades e de outras instituições como o INPE. Essa base desse banco de dados deverá servir para um plano. Qual a minha preocupação? Você pode elaborar aí um plano e estudos e pesquisas que podem durar 5, 10, 15, 20 anos aí. O problema é que nós precisamos ter resposta nos próximos 5 anos, ou talvez menos. Nós precisamos agir imediatamente, porque eu não sei se teremos ainda mais 5 anos sem agir, se aí teremos alguma chance. A Poliana Conrado é estudante de jornalismo. Pode falar. Boa tarde. Minha pergunta é para os deputados. Alguns cientistas dizem que nós atingimos um ponto sem volta no clima mundial. Eu gostaria de saber se ainda é possível a gente evitar o pior. Depende da definição do que é um ponto sem volta. Se nós considerarmos que um ponto sem volta é dizer que os gases do efeito estufa que estão acumulados, que já estão acumulados, mesmo que a gente consiga reduzir daqui para frente em 70% as emissões, os gases que já estão acumulados continuarão fazendo o seu papel deletério e aquecendo a Terra, podendo chegar a 1,8 até 2 graus centígrados. Essa é a tese da maioria dos cientistas, inclusive brasileiros. É o ponto central de todas as palestras do Carlos Nobre, um dos mais conceituados e mais cautelosos cientistas brasileiros. E ele disse que nós deveríamos já estar com o nosso plano de adaptação, porque esses 2% nos próximos 100 anos, e 100 anos parece muito, mas em termos da história da humanidade não é nada. Não é nada. O homem está aqui no planeta Terra há centenas de milhares de anos. 100 anos não é nada. E esses efeitos poderão começar a ocorrer dentro de poucas décadas. Portanto, nós todos aqui poderemos ser vítimas da nossa incúria, da nossa displicência, da nossa negligência, se nós não tomarmos medidas
imediatamente. Se não fizermos nada, então, se chegar a 4% de aquecimento global nos próximos 100 anos, aí nós poderemos estar envenenando toda a atmosfera e criando condições inóspitas, condições agressivas